Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E de fato a tarde do torcedor vascaíno nesse sábado tá muito complicada, a gente está muito chateado, muito preocupado com essa situação do Vasco. A grande pergunta que passa pela nossa cabeça é: será que o Vasco vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem? É de fato a grande preocupação do torcedor. E também agora uma nova surgiu sobre uma possível anulação da partida contra o Brasil de Pelotas. E a gente vai falar sobre isso, já que na próxima semana o Vasco estará indo à CBF pedir os áudios da partida e tentar lutar aí por, é claro, os seus direitos com relação a tudo que aconteceu nesse absurdo ontem em São Januário. Pois teve ontem também algo que chamou muito a atenção. Tá passando aí essa imagem para vocês. Foi uma publicação feita pelo próprio Vasco em sua conta oficial no Instagram. E nela tá escrito o seguinte: tudo pronto para o jogo de logo mais. E nosso banco de reserva personalizado pela Honda Tech também. A Honda Tech, parceira do clube, é uma das mais conceituadas empresas na área de engenharia, e conservação. E a gente vê o banco aí e tem simplesmente dois bancos que estão fechados e dois bancos que estão com uma cadeira à sua frente. Muito provavelmente esses que estão com a cadeira à sua frente não estão podendo ser utilizados, e tem alguns outros que estão também enferrujados. E essa é a atual situação do Vasco. Enquanto essa empresa não cuida do Vasco, o Vasco faz post e publicação em sua página oficial agradecendo pelos serviços prestados. Esse atual resumo. Essa é a atual situação do nosso clube. Um absurdo que está acontecendo e realmente o torcedor não aguenta mais esse descaso dentro do Vasco da Gama. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, antes de falar sobre essa situação, trazer as últimas novidades, falar sobre a anulação da partida, sobre reforços e muitas outras notícias, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Muitas pessoas às vezes acabam não entendendo o quanto é importante você se inscrever no nosso canal, porque realmente a sua inscrição é fundamental para o nosso crescimento, é fundamental para que a gente possa ter mais força nessa plataforma, para realmente mostrar para essa atual diretoria que não estamos satisfeitos com essa atual situação do nosso clube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixem o seu like no vídeo, ativem aí o seu sininho de notificação e deixem também o seu like sobre o que você acha desse atual momento do Vasco da Gama, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco, trazer as últimas novidades, trazer as últimas notícias e também, antes de falar sobre essa partida, falar também sobre uma possível anulação depois de tudo que aconteceu relacionado ao VAR. Eu quero falar sobre um descaso dessa atual diretoria que infelizmente foi confirmado ontem após a partida. O Fut7 do Clube de Regatas Vasco da Gama, multicampeão, um Fut7 que conquistou Torneio Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro e diversos outros títulos de renome e que levam a marca Vasco tanto por esse Brasil, né, também Brasil afora. Ontem anunciou oficialmente, em nota, é claro, oficial, a sua suspensão das atividades. Foi colocado assim em nota através do seu Instagram. O Vasco Fut7 informa, por decisão do clube, estão suspensas as atividades na modalidade, em respeito total e irrestrito à instituição. A equipe de futebol 7 informa que não se fará presente na Liga Fut7 com início neste sábado, ou seja, por uma decisão aí do próprio Clube de Regatas Vasco da Gama, de sua, é claro, diretoria, as atividades do Fut7 estão suspensas. Eu já joguei beach soccer, o tão famoso beach soccer campeão do Vasco. Eu cheguei a jogar um período por lá, realmente optei por não seguir a carreira profissional, mas eu sei muito bem como sobrevivem essas modalidades, beach soccer, o Fut7. O Vasco não apoia ninguém, simplesmente, o Vasco não investe. Todo o dinheiro que gira em torno desses clubes são dinheiro que os próprios conseguem com patrocinador. Clubes não, né? Modalidade. E ontem o Fut7 anunciou o seu desligamento. O Vasco, mais uma vez, não dando valor às instituições e modalidades que tanto valorizam a nossa marca. Um absurdo, um descaso total que demonstra como está atualmente dentro do nosso clube. O Fut7 foi oficialmente suspenso. As atividades do Fut7 do Vasco não estão mais acontecendo. Então, é mais um motivo, mais um fato que representa a bagunça, com todo o respeito, que está dentro do nosso clube. Além do Fut7,
Ontem tivemos aí, mais uma vez, a execução das dívidas de 93 milhões chegando à porta do Vasco da Gama. O Vasco nessa situação na Série B. Então, demonstra como está atualmente a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é triste demais falar disso e realmente ver o que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento. E além disso tudo, ontem, mais uma vez, tivemos essa polêmica, né, envolvendo o VAR. Mais uma vez, o VAR indo contra o Vasco. O torcedor vascaíno também cansou disso. Cansou do VAR sendo utilizado de uma maneira negativa, uma influência negativa. Já não bastava no ano passado tudo que aconteceu com relação ao Vasco da Gama. A última desculpa foi com relação ao sol, que as linhas estavam descalibradas. E ontem foi confirmado mais uma vez que as linhas não conseguiram ser traçadas por conta, a CBF, em esclarecimento oficial, divulgou que a Série B acaba tendo um menor número de câmeras pelo baixo orçamento. E com as câmeras que tinham dentro de São Januário, não foi possível detectar uma imagem boa o suficiente para comprovar se estava ou não impedido. E por conta disso, a autoridade, né, no caso do árbitro, que foi o bandeirinha que assinalou o impedimento, foi mantida. Então, são contradições que acontecem. Enquanto nesse lance aí bizarro, absurdo, que estava nítido que não estava impedimento, foi lance legal, foi lance de gol, a decisão errada foi mantida do Bandeira, o pênalti, que também, na minha opinião, foi muito claro, acabou sendo revertido pelo uso do VAR. Então o torcedor vascaíno também está cansado disso. E com relação à anulação, que é a grande dúvida do torcedor, a gente espera que venha acontecer. O Pássaro, em pronunciamento oficial por ontem, né, após a partida, falou que segunda-feira ou o nosso CEO Luiz Melo, ou o próprio vice-presidente geral, que no caso é o Carlos Roberto Osório, estariam indo à Confederação Brasileira de Futebol buscar aí, né, os áudios, querem saber o que está acontecendo, o que foi falado durante ali o áudio, né, na marcação do impedimento, e a partir dali, quem sabe, buscar uma anulação. É algo muito difícil de acontecer, gente. Se realmente não anulou aquela partida contra o Internacional, que também foi nítido que o Rodrigo Dourado, que acredito que foi que marcou o gol, estava impedido, muito provavelmente também não vão ali assinalar uma anulação da partida nesse jogo de ontem contra o Brasil de Pelotas. Porém, mais uma vez, o Vasco sendo totalmente desrespeitado dentro da sua própria casa. E isso, de fato, rapaziada, resume como está atualmente o nosso clube. Uma bagunça que é interna. Uma bagunça que de fato foi demonstrada e teve ali de forma nítida o que está acontecendo dentro do Vasco nas eleições. E aí a bagunça agora está começando a vir de fora para dentro. O Vasco não é respeitado dentro dos muros de São Januário e a partir de agora também não está sendo respeitado fora dele. E tudo isso, com todo respeito, é culpa de quem está dentro do clube. Mas vamos lá, vamos seguir. A gente espera que realmente isso venha acontecer, a gente espera sobre essa anulação, mas agora temos que aguardar um posicionamento da diretoria que estará indo à CBF nessa próxima semana. Mas independente de erro, independente do uso errado do VAR, independente da arbitragem estar prejudicando o Vasco, o time é limitado. O Vasco nunca poderia depender de arbitragem para vencer o Brasil de Pelotas em São Januário. Esse jogo era para ter sido de 3, 4, 5-0 por conta do tamanho do Vasco e do tamanho do Brasil de Pelotas. Mas isso não está acontecendo. O Vasco tem um elenco limitado e qualquer erro de arbitragem acaba tendo um peso, né, uma consequência muito maior, como acontece nesses últimos anos. E ontem, mais uma vez, demonstra o elenco limitado que o Vasco tem com o erro do Vanderlei. Para vocês terem noção, na Série B, o Vasco tem 12 gols em falha diretas, individual ou coletiva de jogadores que acabaram resultando no gol do adversário. E ontem foi mais uma, nítida, o Vanderlei errando, entregando a bola simplesmente no pé do atleta do Brasil de Pelotas, que ficou cara a cara de frente com o goleiro. O Vanderlei errou também, dando rebote no pé do jogador do Brasil de Pelotas e resultando num gol ali que de fato evidencia esse elenco montado fraco do Alexandre Pássaro, um elenco limitado que dificilmente vai conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, e é isso que preocupa demais também todos nós torcedores vascaínos. É de fato inacreditável o que está acontecendo dentro do Vasco com esse elenco e também com o próprio Germancano. A grande notícia do dia e a grande pergunta também feita pelo torcedor é: será que não vale a pena o Daniel Amorim ser titular? Porque com relação a números, foi aqui detalhado que em 21 jogos o Cano tem 6 gols e no caso um gol a cada 305 minutos. Enquanto isso, o Daniel Amorim em 12 jogos tem 3 gols, um gol a cada 68 minutos. E por conta desse tempo, o Daniel Amorim é o jogador que menos precisa de minutos para marcar gol na Série B do Campeonato Brasileiro. E a pergunta de fato é: será que não vale colocar o Daniel Amorim para ser titular?
todas as oportunidades que ele tá tendo, tá agarrando com os braços, tá jogando bola, na minha opinião merece. O Cano já tá há 9 jogos sem marcar gol, é um jogador importante, é um ídolo da torcida, mas realmente o momento não é bom. O momento é dele esperar um pouquinho, sentar no banco de reservas e dar oportunidade para outro que tá pedindo passagem, que pelo menos vontade, força e garra tá demonstrando ter. E também, além disso tudo, além desse momento ruim, tem novidade relacionada ao torcedor vascaíno, porque hoje tivemos a notícia aí que a prefeitura está querendo retornar os públicos a partir do dia 15 de dezembro. E esse público aí, no caso, chegará até 50%, começará com 35%, porém poderá avançar até 50% até o final do mês de setembro. E o Vasco, a partir do dia 15, tem 2 jogos no Rio de Janeiro, contra a equipe do Cruzeiro e contra a equipe do Goiás, dia 19 e dia 27, e poderá ter esses jogos aí com o Caldeirão lotado, não lotado 100%, mas pelo menos, quem sabe, aí os 50% cheio de São Januário. Uma excelente notícia, a gente sabe, né, que o torcedor é a vida do Vasco da Gama. Isso vem sendo comprovado aí nessas 2 últimas temporadas em que, infelizmente, nós não estamos dentro de São Januário. Mas a grande pergunta é, a prefeitura vai liberar, mas será que a diretoria vai liberar depois de todas as atitudes do torcedor? Foi drone em São Januário, foi pichação em São Januário após derrota para o Operário, tivemos ato de vandalismo do torcedor, tivemos ameaça à diretoria. Eu acredito que mesmo liberando, dificilmente essa diretoria também, né, vai liberar os torcedores para voltarem a São Januário, mas a gente está com saudade, a gente quer ver o Vasco em campo, a gente quer torcer, a gente quer empurrar esse time, mas está difícil torcer para o Vasco ultimamente. Como vocês viram, o vídeo está chegando ao final, muito difícil até de falar de Vasco, a situação é complicada, a situação é crítica, mas vamos aguardar, poderemos ter uma anulação da partida, a gente deve ter novidades também com relação ao reforço, muito difícil, é preocupante, não sabemos se iremos ou não retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, isso é claro, para quem ama esse clube, preocupa demais. Mas assim que a gente tiver a novidade, a gente traz para vocês, trazendo sempre as últimas notícias e as últimas novidades do nosso gigante da colina. E se você curtiu o vídeo, torcedor, se inscreva no canal, que a sua inscrição é importantíssima, é fundamental para o nosso crescimento. Então, é claro, um grande abraço a todos, um ótimo restante de sábado. Se você ainda não viu o vídeo do pronunciamento oficial que a CBF fez com relação a essa partida, corre lá, o card está aparecendo aqui em cima, vai lá dar uma olhada também, o vídeo está muito maneiro, esclarecendo tudo o que aconteceu ontem nesse jogo entre Vasco e Brasil de Pelotas. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.